Cláudio. Ô de casa! Eu vi pela janelinha aqui, ó, bem-vindo. No interior tem um ditado que diz: ô de casa, de fora, quem tiver aí pode ir embora. É assim, não? Também. Não, aqui pode entrar. Aqui não vai embora, não. Prazer. Muito bem-vindo. Obrigado. Prazer é nosso, por Cláudio. nos receber aqui na casa. Esse casal, pela primeira vez, com um casal no programa. Olha isso, que sucesso, hein? Que bom, que bom. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Todos Então, muito bem-vindos. Conversações já começou. Eu sei que o trabalho que vocês desenvolvem há muitos anos, ele teve uma sementinha plantada lá na infância. Você, por exemplo, né? Você fala que brincava no quintal com os bichos e já tinha um namoro ali, um prazer pelos desenhos, pelas artes. O Nelson também, pelo que eu sei. Mas me conta um pouquinho desse começo de vida de vocês com natureza, com arte, com bichos. Olha, acho que as nossas infâncias, né, Nelson? Tanto a minha quanto a dele, a gente cresceu desenhando, né? Cada um no seu mundo, né? E a comunicação da gente era muito com desenho, né? E durante infância, adolescência, então quando, assim, época de vestibular, eu já sabia, quero fazer Belas Artes. E na Belas Artes, aí eu descobri a ilustração, foi a época que eu conheci a Miguelin, né? A livraria editora Miguelin. E, enfim, de lá pra cá, a gente só se pegou, aumentou, né? A gente se viu no meio dos livros, a gente se pegou desenhando, né? E desenhando para a literatura. Eu morava ali na Nova Sintra, né? Nasci na Nova Sintra e sinto muita saudade daquela época, porque o meu primeiro laboratório de criação, eu digo que foi a minha brincadeira de rua, sabe? Lá com a minha turma, né? Brincava assim, menino com menina, e nós não tínhamos, né, televisão em casa, nós tínhamos um rádio, onde a gente escutava a Rádio Inconfidência, né? Oh. E tinha um programa chamado A Alma Cabocla, que contava histórias de assombração, né? E nós ouvíamos aquele programa. E foi nesse meio de caminho que o meu irmão, né, o Toninho, ele fazia o curso do Instituto Universal Brasileiro e ele gostava muito assim de desenhar. Mas um dia ele resolveu abandonar aquilo tudo e deu os materiais dele para mim. Aí pronto, eu acho que foi o primeiro portal, sabe, que se abriu na minha percepção do que viria a ser a arte na minha vida. Todos os anos vividos são portos perdidos que eu deixo para trás. Quero viver diferente, que a sorte da gente é a gente que faz. Quando a vida nos cansa e se perde a esperança, o melhor é partir, ir procurar outros mares, onde outros olhares nos façam sorrir. Levo no meu coração uma grande lição que contigo aprendi. Tu me ensinaste em verdade que a felicidade está longe de ti. Então, Marilda e Nelson, Nelson e Marilda, eu estava observando durante a gravação, esse início da gravação, o olhar do casal um pro outro, esse olhar apaixonado. São quantos anos de casados? 30, mas parece que se conheceram ontem. Por isso que saem aquelas ilustrações tão bonitas, tão apaixonadas e apaixonantes. Enfim, deixando de lado o amor, não, o amor nunca pode ficar de lado. Enfim, voltando aos livros, lá no início da nossa conversa,
eu perguntei ao Nelson, né, sobre o pai pedreiro, e que o pai pedreiro, não é o pai, né, mas um pedreiro aparece em um dos livros dele, que é esse aqui, o dia em que todos disseram não, que é esse aqui, depois a gente vai mostrar a beleza que tem aqui dentro de ilustrações. Eu queria começar a desenvolver sobre esse livro aqui a partir desse personagem. Tem alguma, quando você pensou no pedreiro, é aquele pedreiro pai que está em alguma medida que não necessariamente? Olha, tem duas pessoas importantes aí nessa história, né? Primeiro, né, meu pai, né, que era um pedreiro assim, muito trabalhador e muito firme nas suas convicções, e é uma pessoa que me ensinou uma coisa, que eu tinha que trabalhar. Era bom desenhar, mas eu tinha também que trabalhar para colocar dinheiro em casa, não é? Então, sempre tive essa figura como uma grande inspiração, sabe? E quando a segunda figura, a segunda pessoa é o Vinícius de Moraes, com o poema O Operário em Construção. Que quando eu descobri esse poema, né, ainda na minha adolescência, e percebi que o Vinícius falava de um pedreiro, né, essa junção de poesia e vida real, sabe, foi um marco na minha vida. Quando me veio, assim tem momentos que eu surto, sabe? E quando eu criei essa história, eu surtei, mas o meu surto foi de fantasia, sabe? Foi de ficção, né? Um imperador que convoca o país inteiro à guerra e ninguém vai, né? Nem os militares vão, né? Sabe? Nem aquele que fabrica arma, nem aquele que fabrica arma quer ir para a guerra, né? Então assim, também quando a gente olha para o mundo está muito ruim, né? As pessoas estão muito ruins, a sociedade está doente, sabe? Então é nesse momento que essa história surge na minha cabeça como uma salvação, até uma autossalvação. Quando eu digo que eu surtei, mas o meu surto foi de ficção, foi de história. Então então coloquei todos os meus anseios, sabe, todos os meus desejos, eu coloquei nessa história, né? Então é por isso que o meu pai está presente nessa história, né? O Vinícius de Moraes está presente nessa história. E tudo o que eu vivi na minha adolescência, eu acho que aí eu já falei da minha infância, né? Agora eu vou falar da minha adolescência. O que eu aprendi, né? A hora que eu abri os meus olhos para a vida, né? Na minha adolescência eu vi que a vida era uma outra coisa. E eu tive que reaprender a viver. Aí entra o desenho entra como também uma válvula de escape, sabe? Deslizo esse denso corpo nessa imensa gota de sal, brota em óleo do meu centro todo, o homem, a mulher, o animal, flecha de ar tão sereno. Além de ser
um investimento, né, assim, total na fantasia, ele é também um delírio, né? Então, né, na sequência, também existe a extinção do dinheiro, né? Na história, o dinheiro desaparece, as pessoas fazem o dinheiro desaparecer. Eu acho que essa sociedade de consumo, o dinheiro, tudo isso não deu certo. Isso não deu certo. Tem pessoas morrendo por causa disso. As pessoas estão adoecendo por causa disso. Então é preciso mudar o modelo, é preciso repensar o modelo. E só um plebiscito pode fazer isso. Né? Quer dizer, não é só o plebiscito, mas é uma forma, é um caminho, né? É uma sugestão. No fim da tarde, com uma expressão de alívio e satisfação, as pessoas voltaram para suas casas e lá outra vez se trancaram. O imperador e seus adversários sentiram-se invisíveis. Em nenhum momento foram ouvidos ou notados. À noite, em toda a penúria, somente 2 janelas permaneceram com luzes acesas até mais tarde. Uma no castelo e outra na sede dos opositores de Valêncio III. A lua continua brilhando, o sol nunca para. For me and you, cê pode contar comigo. Sei que tá tudo complicado, eu tô aqui qualquer tempo. Se você está sozinho, pode ser qualquer hora, pode ser também agora, pode ser qualquer. Então, casal, a gente está aqui com esse monte de gostosuras mineiras que vocês estão oferecendo pra gente, e eu trouxe também, não por acaso, eu trouxe uma quitanda. Eba. Que tem tudo a ver com a dupla, porque eu trouxe casadinho. Como vocês dois são bem casadinhos, Bem todo casados. mundo está percebendo ao longo do programa, não poderia ser outra quitanda. Então nossa. Que delícia, Gabriel. Vou receber. Ó. Mais 30 anos. Obrigada, Cláudia. Mais 30 anos? Ih! Ó, você vai ter que aguentar ele mais 30 anos. Ele idem, né? Desde que estejamos desenhando, eu acho que não vai haver problema. Que delícia. Não é? Muito obrigada. Então, aí. Aí, ó. Samba queria fazer um samba. Eu queria tanto fazer um samba. Um samba, se não for samba, eu não quero. Mas eu queria recuperar aqui, a gente estava falando no bloco anterior de um livro do Nelson, agora eu quero recuperar um livro seu, que é o conto, né, do Murilo Rubião Bárbara, que você ilustra belíssimamente. E esse livro tem uma coisa, além dos desenhos, me chama a atenção, não só esse livro, mas os outros também do Nelson, as cores. Sim. As cores têm um apelo visual, ela tem uma função, elas são milimetricamente pensadas, né? Cor é um personagem, né? Cor é também um personagem. Porque quando você escolhe a paleta, por exemplo, o Bárbara, era uma história que se passa numa cidade mineira, nos anos 40, que é o que a gente deduz, né? Então, eu precisava dos tons terrosos. Eu precisava dos tons sépias também, né? Então, o vermelho, por exemplo, no Saga Trissuinorana, que o Nelson ilustrou, o texto maravilhoso, né, do João Luiz Guimarães. Sim. O Nelson precisava o livro começa em verde, para o fim da história, o livro termina em vermelho. A cor é um personagem. Ela define, ela diz aqui agora, isso, agora é a tragédia, agora é a lama, né? O Bárbara é aquela história, né? A gente estava num café, curiosamente, né? Num café da manhã, conversando, e um falou para o outro, sou doida para ilustrar
um conto do Murilo Rubião. O outro também, eu também. Ele não sabe quem falou primeiro, mas os dois, nós dois tínhamos esse desejo. Aí a gente começou a pensar, né? Vamos propor uma trilogia. Aí relemos, porque nós dois somos leitores de Murilo Rubião há muitos anos. Antes de conhecer o Nelson, eu já lia. Eu comecei a ler com 14 anos. E nunca mais parei. E aí, eu escolhi o Bárbara, aí convidamos o Odilon para fazer o outro. Ele escolheu o Teleco, o Coelhinho, né? Isso mesmo. E o Nelson, o Edifício. Então, quando eu me vi ilustrando, né, o livro, eu falei assim, e agora? Porque uma coisa é você querer, outra coisa é começar, né? Aí eu comecei a fazer perguntas. Então, eu ficava assim, o que é uma mulher... como que eu vou ilustrar uma mulher que não se sacia, que deseja e engorda? Aí veio essa arte aqui, porque a resposta que eu tive para essa pergunta foi uma mulher uma rainha diante de um trono vazio. Aí eu fiz essa arte. Aí com essas palavras eu fui montando. Então, as cadeiras, que são os tronos vazios, e ela preenchendo. Então é ela magrinha, que ela começa a história com ela magrinha e ela vai engordando. E aí tive a ideia de colocar essa luva. Por quê? Porque só 2 mãos não bastam para segurar tudo que ela deseja. Então eu botei uma mão artificial, que é a luva. Então essas ideias é que fazem a gente, essas perguntas, né, que fazem a gente ter ideias. É a coisa da criatividade. Inventividade nasce do quê? Nasce da curiosidade. Né? Então você é curioso, você vai inventando coisas. Eu não quero pegar, sei lá o quê, eu não quero mais usar vela, então vamos inventar luz elétrica. Não é simples assim, igual eu estou falando, né? Mas a invenção nasce da necessidade ou da curiosidade. E o livro eu acho que é a mesma coisa. Interessante porque essa Bárbara, como a gente vai dizer, insaciável, a gente pode fazer uma série de leituras, né, Nelson? Assim, aqui você traz, né, o Murilo Rubião traz, né, uma história, mas ela cabe a cada leitor vai encontrar aqui uma série de desejos que não realizados, mas ao mesmo tempo eu acho que faz a gente pensar um pouco. Talvez nesse querer tudo o tempo todo e nunca estar satisfeito com nada e o mais também, né? Quando eu comecei a ilustrar, Cláudio, aí eu vi que a história não é só da Bárbara, é do marido, que é o vassalo de Bárbara, né? Que faz tudo. E tem hora que não dá para alguém fazer tudo para você. Então, aí eu comecei a ver, porque os provérbios do Murilo Rubião são isso, né? Fazem a gente pensar, né? Então, se não me engano, o provérbio dele é: o homem que se extraviar da doutrina irá para a morada dos gigantes. É mais ou menos isso. Talvez eu errei alguma palavra, mas enfim. Aí eu vi que não é só ela que extraviou da doutrina e foi morar na morada dos gigantes, ele também, né? Então não é aquilo, é insaciável, mas ele também fazia tudo. Ele era vassalo. E às vezes você tem que, sabe, você não pode ter tudo, também não pode fazer tudo para o outro. Vi Bárbara uma noite olhando fixamente o céu. Quando descobri que dirigia os olhos para a lua, larguei o garoto no chão e subi depressa até o lugar em que ela se encontrava. Procurei com os melhores argumentos desviar-lhe a atenção. Em seguida, percebendo a inutilidade das minhas palavras, tentei puxá-la pelos braços. Também não adiantou. O seu corpo era pesado demais para que eu conseguisse arrastá-lo.
Desorientado, sem saber como proceder, encostei-me à amurada. Não lhe vira antes tão grave o rosto, tão fixo o olhar. Aquele seria o derradeiro pedido. Esperei que o fizesse. Ninguém mais a conteria. Mas ao cabo de alguns minutos, respirei aliviado, não pediu a lua. Porém, uma minúscula estrela, quase invisível a seu lado. Fui buscá-la. É lindo, né? Que coisa, né? Que coisa linda. Bom, Não, e eu, só Então para você vê a quantidade de finalizar, imagem que tem, né, nesse trecho que você aí leu. diante desse texto incrível, eu ficava assim, como é que eu faço? Aí fiz essa arte, mas eu não me pode mostrar ali contive, para aquela né? câmera. Aí eu coloco ele subindo, indo até essa minúscula estrela, mas ela não é uma minúscula estrela mais. É uma constelação com a mão de Bárbara. Ou seja, é infindável, né? A minha ideia... Porque é aquilo, essa é a versão que eu dei para o Bárbara. Outras versões são possíveis. Muitas. Nesse livro aqui, que o nome é quase impronunciável, você vai pronunciar, porque eu não vou pagar esse mico na frente do vídeo, que aí o João Luiz Guimarães, né, traz o reconto, a moda rosiana, e você ilustra também dessa maneira brilhante. Mas fale-nos o título desse livro. É fácil. Saga Trisuinorana. Porque você tem saga e termina com orana. Sagarana. No meio Trisuís. Três porcos. Trisuíno. Porque o João Luiz, ele pegou a escrita, né? Ele absorveu a escrita do João Guimarães Rosa e combinou com a história do lobo e dos três porquinhos. Então virou Saga Trisuinorana. Né? E na verdade a história, né, tem como pano de fundo as tragédias, né, de Bento Rodrigues e Brumadinho. Aí de uma hora lá ele fala, porque o diabo não há, existe é a ruindade humana, travessia. E a lama trespassou o vale no meio do redemoinho, mastigando banguela com suas gengivas de terra o tão frágil e breve corpo. Comprovando que nessa casa tudo se faz a quatro mãos, mas que também o mundo precisa a fazer mais a quatro mãos qualquer coisa. E aí a gente vai ceder o grande final para a Marilda com a sua cria. Para viver uma história em primeira mão, é preciso mãos que afaguem, encorajem, acompanhem e emprestem asas. Por isso, não abrem mão de podar árvore, arbusto ou roseira. É tanto zelo que a natureza agradece de mão cheia. Mãos também registram o tempo e surpreendem os velhos e os novos, quando criam um calendário na casca dos ovos. E isso é verdade. Isso acontecia. E como a vida não é uma via de mão única, não há quem negue.
que toda história vivida foi, é e sempre será muito melhor de mãos dadas. Então assim a gente termina, não poderia terminar de outra maneira. Você até conteve as lágrimas, olha isso. Consegui, mas eu respirei.